Amados irmãos, estamos com mais um tutorial do Alimento Diário, a mensagem 3, que fala sobre compreender com todos os santos. Nós estamos no volume 2 da série Economia Divina, parte 2, e o tema geral é andar de modo digno do chamamento. Nessa frase que Paulo usou, compreender com todos os santos, ele fala em Efésios capítulo 3, sobre nós compreendermos com todos os santos sobre o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que nós possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Isso mostra que o que Paulo quer falar, na verdade, é que é impossível para nós, como filhos de Deus, conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, sozinhos. Nós precisamos da igreja. Por isso que Deus nos colocou na vida da igreja, para juntos podermos desfrutar desse grande amor e ser tomados de toda a plenitude. Isso faz parte do plano de Deus. Porque esse plano de Deus, ele engloba tanto você quanto a mim. E o plano de Deus é fazer com que nós sejamos co-herdeiros e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então Paulo, no livro de Efésios, ele relata sobre esse plano eterno de Deus. Desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala da parte celestial do plano. E no capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo fala sobre a parte terrena desse plano, que é o andar da igreja. Irmãos, isso é maravilhoso. Esse plano, ele visa dispensar para o homem as insondáveis riquezas de Cristo. Deus quer dispensar todas as suas riquezas para nós. Esse é o objetivo dele. Por isso que no livro de 1 Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo de como deve se proceder na casa de Deus, ele está se referindo, na verdade, à igreja. Ele está se referindo à vontade de Deus de dispensar todas as riquezas de Cristo para dentro dos seus filhos. Louvado seja o Senhor. E quando Paulo usa essa questão do dispensar, aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4, ele fala: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se preocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. No original grego, essa palavra serviço de Deus na fé significa economia de Deus na fé. Essa palavra economia, no grego, no original, está oikonomia, que são duas palavras, oikos, que significa casa, e nomia, que significa lei. Portanto, o sentimento é as leis que regem uma casa, e essa casa é a casa de Deus. Então, essa lei que Paulo se refere de reger a casa é, na verdade, o dispensar de Deus para dentro do homem. Deus quer dispensar todas as suas riquezas para dentro de nós por meio da sua palavra. Na antiguidade, aquelas grandes famílias que existiam, elas contratavam umas pessoas chamadas mordomos, e esses mordomos eram as pessoas que dispensavam todas as necessidades que haviam naquela casa, naquela grande família. Então, à medida que ia faltando alguma coisa na casa, esses mordomos eles abriam a despensa e trazia todo o suprimento para suprir essa casa. Então Paulo faz essa analogia com relação a esses mordomos daquele tempo, mostrando que a casa de Deus é parecida. Nós precisamos também, e nós temos também na igreja, mordomos que também suprem as necessidades dos santos, abrindo as despensas de Deus para poder suprir para a casa de Deus os seus filhos, que é a igreja, todas as necessidades de que eles precisam. Em seguida, a gente precisa entender que esse plano de Deus ele tem duas vertentes. A primeira está relacionada com a questão da revelação e a segunda, a questão da prática. Toda vez que Deus revela algo por meio dos seus apóstolos e profetas, ele revela com o objetivo de que isso traga algo prático. Então é revelação e prática. E tanto a revelação como a prática, nós só podemos assimilar se nós estivermos no Espírito.
Então eu quero ler para vocês Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que mostra que João, quando recebeu a visão de Deus, ele recebeu no Espírito. Aqui diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, para que João pudesse receber as revelações que Deus queria dar para ele sobre a história da igreja, sobre o que ia acontecer com a igreja, João se achou primeiramente em espírito. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, também mostra que as revelações que Deus tem para nós, Ele vai nos dar se nós estivermos no Espírito, irmãos. Por isso é tão importante nós vivermos no Espírito. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9 e 10 diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, tanto a revelação, como também a prática da revelação, nós precisamos estar no Espírito. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, Paulo fala que se nós vivermos no Espírito, nós não vamos satisfazer a concupiscência da carne. Prosseguindo agora, é muito importante, irmãos, que uma vez que nós tenhamos agora a revelação do plano de Deus e nós passamos agora a praticar essa revelação, vem o terceiro ponto, que é a importância de nós transmitirmos essa revelação que Deus concedeu para nós. É muito importante porque tem muitas pessoas que precisam dessa palavra, que precisam da revelação do Senhor para também aprenderem a viver no Espírito, aprenderem a praticar a palavra do Senhor. Então, para nos ajudar com relação a essa questão de transmitir, nós temos hoje um programa muito bom na igreja, chamado O Livro na Minha Mão. E esse programa, ele tem como objetivo facilitar para que todos os irmãos que reúnem hoje na vida da igreja possam ter o seu exemplar do alimento diário e também o seu exemplar de cada livro, né, que contempla esse plano. São livros que vão vir para nos ajudar com relação à questão do entendimento da palavra do Senhor. Então, dentre eles, nós já temos aqui um, né, chamado Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação, que já está disponível para os irmãos, para todos aqueles que já fizeram sua adesão no programa, e já podem começar a ler. Esse livro vai nos ajudar muito com relação ao nosso crescimento sustentável da igreja através dos grupos familiares. Como a gente vai, através, né, da nossa mudança de atitude, nós vamos ganhar pessoas novas, suprir essas pessoas e aumentar e multiplicar os nossos grupos familiares, aumentando assim o número de irmãos na igreja. Então é muito importante que você faça parte desse programa O Livro na Minha Mão. Irmãos, não menospreze esse programa, porque o objetivo dele é trazer a palavra de Deus para nós. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o versículo 9, diz o seguinte: ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui tem um encorajamento muito forte para que nós possamos valorizar a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor esteja constantemente em nossa vida, desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós nos deitamos. E aqui diz que é uma ordenança do Senhor
que essas palavras estejam no nosso coração. Em Colossenses, Paulo diz a mesma coisa. Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É o encorajamento de Paulo, também no Novo Testamento, nos encorajando para que essa palavra de Cristo habite ricamente em nosso interior. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, quando Deus fala para João, ele diz: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Mostrando, irmãos, a importância do livro, a importância de que a palavra escrita chegue até nós, para que nós possamos ler essa palavra, nos constituir dela e praticá-la. Por isso, não menospreze o programa O Livro na Minha Mão. Faça a sua inscrição, faça a sua adesão. Agora a gente vai tocar num ponto muito importante, que é sobre a questão da igreja como sendo o melhor ambiente para nós compreendermos o plano de Deus. Paulo ele passou 2 anos ajudando a igreja em Éfeso. Por isso que a igreja em Éfeso é mencionada primeiramente entre as igrejas do livro de Apocalipse. Ela recebeu muita ajuda do apóstolo Paulo. E nós temos a igreja como sendo o melhor lugar para nós compreendermos, juntamente com os irmãos, a economia neotestamentária de Deus, ou seja, o plano eterno de Deus no Novo Testamento. E é na igreja, juntamente com os irmãos, que nós podemos dar a nossa contribuição, nós podemos participar, nós podemos desfrutar das palavras, de compartilhar as mensagens, compartilhar o que nós ouvimos nas conferências, compartilhar o que nós ouvimos nas mensagens ali na igreja, aproveitar o momento onde os irmãos abrem para compartilhar, para poder falar um pouco daquilo que nós ganhamos. Quando nós nos levantamos e nós falamos para a igreja dos pontos que nós ganhamos, toda a igreja é edificada. Mas quando nós simplesmente ouvimos as mensagens e guardamos para nós, nós deixamos de edificar a igreja. Por isso é importante, irmãos, que nós aproveitemos cada momento nas reuniões para levantar, para falar, para compartilhar aquilo que Deus tem dado para nós, para que outros irmãos também possam desfrutar daquilo mesmo que nós ganhamos. Por fim, nós devemos praticar a vida da igreja não somente nas reuniões, mas em nossa casa, com a nossa família, na nossa vida profissional, no nosso trabalho, na vida ali com a nossa vizinhança. Ou seja, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós nos deitamos, nós precisamos aproveitar cada momento desse para viver abundantemente a vida da igreja. Assim como Deus investiu na igreja em Éfeso, Ele também está investindo em nós hoje, para que nós possamos também aproveitar todas essas riquezas que Ele tem nos dado e poder transmitir também a outras pessoas. E assim a vontade de Deus seja cumprida por meio da igreja. Louvado seja o Senhor.